Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje é mais uma brincadeira de criatividade e como vocês podem ver pelo título é como transformar o Quill num RPG tradicional, né? Para quem não conhece, né, procura aqui no canal, tem vários vídeos sobre o Quill, que ele é um jogo de escrita, talvez ele tenha sido o primeiro RPG solo de escrita e é aquele que serviu de base para todo o RPG de escrita que veio depois. Né? Ele é um jogo que no começo tinha só 16 páginas, depois ele lançou essa versão aqui com 26. Né? Ele é super simples e a proposta é escrever uma carta. Só que ele tem regras muito bacanas. E eu sempre pensei, gente, como é que seria que dá para adaptar o Quill para um jogo de RPG mais tradicional, em que você não vai escrever, você vai montar o seu personagem e ele vai realizar ações, né? E você vai coordenando isso. Então eu pensei nisso, fiz um testes, fiz alguns gameplays e deu certo, né? Tô escrevendo isso ainda, não está escrito em lugar nenhum, né? Mas basicamente o que eu vou escrever é o que eu vou falar aqui. Bom, o Quill, você tem algumas características. Então, primeiro, você tem 3 atributos, né? Que é a caligrafia, o coração e a linguagem, né? Penmanship, heart e language, né? A caligrafia é o quão bonito você consegue escrever. Ele é o aspecto físico da carta, né? O quão bonitos são as suas letras e tudo mais. O coração é o quanto de emoção, de convencimento você consegue passar através da sua carta. E a linguagem é o quão bem você sabe lidar com a língua, o quanto de palavras você conhece, o quão bem você manja da gramática da sua língua. Nossa, Tarcísio, como é que eu vou transformar isso num RPG em que o cara tem que sair caçando um espião na Rússia, né? Calma que a gente já chega lá. E outra mecânica que tem, que o Quill tem uma mecânica de pontos, né? Ele tem uma mecânica de pontos. E aí como é que funciona o Quill, né? Basicamente assim, não estou falando exatamente, mas assim, se você fizer menos de 4 pontos, o negócio deu errado. Se você fizer de 5 a 7, conseguiu, mas com alguns revés. Se você fizer mais de 12, de 11 pontos, quer dizer que tudo deu muito certo. E aí cada teste confere pontos ou alguns tipos de teste tira pontos, né? Então, também vamos usar isso. Mas não tem ponto de vida? Não tem. Você vai colocar ponto de vida, Tarcísio? Não vou trabalhar com essa questão de pontuação, né? Então, o que eu pensei em fazer, né? Transformar os atributos do Quill em algo mais abrangente. Então vamos lá, né? O que é penmanship? O que é a caligrafia? É a sua habilidade, a sua perícia física, o quão bem você consegue fisicamente pegar uma caneta e fazer uma letra bonita. Então, para mim, a caligrafia ela seria o símbolo de todas as habilidades e perícias que o personagem desenvolveu que se referem à realização física. Então vamos chamar de físico nessa versão Quill RPG. Então, em vez de caligrafia, a gente tem físico. Todas as ações que exigem acrobacia, todas as ações que exigem sutileza física para se esconder, para correr, tudo isso entraria dentro disso, que é a forma como o personagem consegue expressar suas habilidades fisicamente, né? Então, eu tenho físico substituindo a caligrafia. Deixa eu ver que tá gravando, que eu tô com medo de estar falando tudo isso e não estar gravando, tá? Assim. Aí eu tenho o coração. Olha só, o coração, ele representa a parte emocional do personagem, a parte afetiva e também o convencimento, ou seja, a parte social. Então, tudo que se relaciona ao social, ao emocional, é o coração. Vou continuar chamando de coração. Então eu tenho físico, eu tenho coração, também poderia chamar de emocional, né? Ou social, poderia chamar disso também. Vou chamar de coração porque traduz bem, né? Tudo que
o que tem que passar. Então toda vez que eu fosse usar, tentar alguma ação que envolve convencer alguém, né, chantagear alguém, ou então passar uma imagem para alguém, né? Não, eu tô aqui só passeando, não sei o que aconteceu, me perdi, vim parar aqui dentro do cofre do banco. Convenceu o segurança disso é o coração. E a gente tem a linguagem. O que significa a linguagem? A linguagem, ela representa a acuidade mental do personagem. Ela representa a inteligência, a capacidade de absorção de conhecimento. Né? Então, vamos colocar aí como inteligência ou mental. Então, olha só que interessante. Como os 3 atributos do Quill, que se relacionam só com escrita, né? Eles têm relação com coisas mais gerais. Então, a gente trabalha com isso. E aí, como é que funciona, né? Você distribui uma dessas qualidades, né? O coração, ou o físico e a inteligência, né? Ou ela vai ser pobre, que aí você dá um dado para elas, né? Você confere um único dado, né? Ela pode ser mediana, que é o average, que aí você confere 2 dados. Então, uma dessas características você joga sempre um dado quando você precisar. Outra, que é um pouquinho melhor, você joga 2 dados. E tem outra que é boa, que é a good, que aí você confere 3 dados. Toda vez que você vai testar, você rola 3 dados. Independente do teste, com um dado, com 2 dados ou com 3 dados. Toda vez que você tira um 5 ou um 6 em qualquer dado, só precisa de um 5 ou um 6, né? Você tem sucesso. Olha só, isso já resolve toda a parte de ação de personagem, de teste de atributo e tudo mais. Olha só que bacana. Mas tem mais. Uma outra regra do Quill é o floreio, né? Você, antes de escolher que palavra usar, você pode fazer um teste de floreio, ou seja, você vai colocar mais coisa naquilo, né, para tentar impressionar mais e ganhar mais pontos. Então, lembrando aqui, nessas 3, cada vez que você faz um teste positivo, você vai ganhar 1 ponto. Anota lá, 1 ponto. Passei num teste convencendo o cara de que eu entrei no cofre por engano, 1 ponto. Convenci, ou então fui pular de um prédio para o outro, usei o físico, mais 1 ponto. E a diferença é que assim, toda vez que você falha, né, você, não importa de qual teste, você automaticamente perde 1 ponto. Então fica menos 1. Sucesso, 1 ponto. Fracasso, menos 1 ponto de qualquer teste. E aí tem o floreio, né? Que assim, você põe um esforço a mais, e se você passa no teste de floreio e também no teste que vem depois, em vez de 1 ponto, você ganha 2. Né? E se você não passa, é 1 ponto que você perde a mais. Na prática, o que seria o floreio? Seria o esforço. Você sempre pode escolher colocar mais esforço naquela ação. E aí, né, o que é o esforço? Antes de rolar aquele teste, você fala, eu vou colocar o esforço. Você rola um dado de esforço, né? Antes é sempre um dado. Aliás, não, na verdade eu pensei diferente. Você escolhe se você vai rolar 1 dado, 2 dados ou 3 dados, né? Se você passar, você ganha mais 1 Você ganha mais 1 ponto se a ação for bem sucedida. Se a ação não for bem sucedida, mas você passou no teste de floreio, você só perde 1 ponto. Agora, se você não passar no teste de floreio e a ação também não for bem sucedida, para cada dado que você rolou de teste de floreio é 1 ponto a menos que você vai. Então eu rolei 3 dados, né? E eu falhei na ação. Então, em vez de ser menos 1 que eu vou tirar, que eu vou ganhar de pontuação, vai ser menos 3. Isso muda a regra do floreio, tá bom? Não é a regra como ela está exatamente no Quill. Porque agora não é mais floreio, agora é esforço. Né? E aí, como é que eu vou saber se eu consegui cumprir minha aventura ou não? Pontos, né? Eu posso chegar a menos 12 ou eu posso chegar a mais 12. O que acontecer primeiro? Quando eu chegar a menos 12, quer dizer que a aventura foi um fracasso, meu personagem já era e tudo deu errado. Se eu chegar primeiro a mais 12, quer dizer que deu tudo certo. Ai, Tecido, mas fica uma abrangência muito grande, são muitos testes. Reduz então para 10.
menos 10 mais 10. Tarcísio, ainda tô achando muito longo, eu tenho pouco tempo. Reduz para 5, 7. O importante é que o mesmo tanto positivo seja negativo. 12 daria uma aventura mais longa, talvez você precise de várias sessões para chegar ou no menos 12 ou no mais 12, né? 5 seria uma aventura rápida aí de 20, 30 minutos. E é isso, né? Essa é a minha versão RPG do Quill. Logo, logo eu coloco isso no papel, depois que eu lançar o que eu preciso lançar, tá bom? Então esse é o Quill RPG.